Ok. Agora sim. Hum. Então tá. Eu vou fazer o share da screen, tá, pra gente. Não. Acho que é aqui. Aí vocês me falem se vocês estão vendo? Tá tudo certo? Sim, tá ótimo. Estão vendo? Ah, então tá bom. Sim. Acho que hoje é o capítulo 4, né, Ariane? É isso mesmo, é vampirismo. Vamos começar. Ah, então tá bom. Então tá. Alguém gostaria de ler? Eu posso ler. Uhum. Tá pequeno? Quer que aumente ou tá bom assim? Tá bom, tá bom. Então tá bom. Ora bem, vamos Tá bom ler. para todo mundo? Então tá bom. Sim, eu vou parando. Se achar que algo... Se, não, se quiserem, eu aumento um pouquinho. Sim. Vou parando se achar que é importante comentar. E vocês peçam-me para, se quiserem comentar, porque se me deixarem ler até ao final, se calhar eu pelo menos disperso-me um bocado. Sim, tá Mas se ótimo. formos interrompendo, olha, agora não está aqui. É que eu saí só para deixar a Eu tenho, porque Tá. eu tenho o livro aqui, ó. Ah, Uhum, tá, sim. tudo bem. Ok. Boa noite, Percebeste Paula. o que eu Oi, disse? gente. Tá bom assim? Sim, tá bom. Consegue ver? Então tá bom. Sim. Ora bem. Boa Eu vou noite, começar. Paula. Olá, Paulinha. Boa noite. Pronto, concordam que eu vá parando, se for preciso, ou se vocês quiserem comentar, interrompam, por favor, está bem? Sim. Porque assim, se me deixarem ler, eu depois disperso a lerem. Uhum. Ora Tá. bem, vampirismo. A sessão de desenvolvimento mediúnico, segundo deduzi da palestra entre os amigos encarnados, foram muito escassa em realizações para eles. Todavia, não se verificava o mesmo em nosso ambiente, onde se podia ver enorme satisfação em todas as fisionomias, a começar de Alexandre, que se mostrava jubiloso. Os trabalhos haviam tomado mais de 2 horas e, com efeito, embora me conservasse retraído, ponderando os ensinamentos da noite, minúcia a minúcia, observei o esforço intenso despendido pelos servidores de nossa esfera. Muitos deles, em grande número, não somente assistiam os companheiros terrestres, senão também atendiam a longas filas de entidades sortedoras de nosso plano. Alexandre, o instrutor devotado, movimentara-se de mil modos, e tocando a tecla que mais me impressionara, no círculo de observações do nobre concerto de serviços, assentou satisfeito em se reaproximando de mim. Graças ao Senhor, tivemos uma noite feliz. Muito trabalho contra o vampirismo. Oh, era o vampirismo a tese que me preocupava. Vir aos mais estranhos vacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos na microbiologia mais avançada. Não guardavam a forma esférica das cucáceas, nem o tipo de bastonete das bacteriáceas diversas. Entretanto, formavam também colónias densas e terríveis. Reconhecer-lhes o ataque aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Uau! Que significava aquele mundo novo? Que agentes seriam aqueles caracterizados por indefinível e pernicioso poder? Estariam todos os homens sujeitos à sua influenciação? Não me contive. Expus ao orientador francamente minhas dúvidas e temores. Alexandre sorriu e considerou. Muito bem, muito bem. Você veio observar trabalhos de unidade e está procurando seu lugar de médico. É natural. Se estivesse especializado noutra profissão, teria identificado outros aspectos do assunto em análise. E, a encorajar-me fraternalmente, acrescentou: você demonstra boa preparação diante da medicina espiritual que lhe aguarda os estudos. Depois de longa pausa, prosseguiu explicando:
Sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, alta noite, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas, no fundo, não está errada. Apenas cumpre considerar que, entre nós, vampiro é toda a identidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias e, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida nos tojos de carne dos homens. Alexandre fez ligeiro intervalo na conversação, dando a entender que expusera a preliminar mais sérios esclarecimentos e continuou. Você não ignora que, no círculo das enfermidades terrestres, cada espécie de micróbio tem o seu ambiente preferido. O pneumococo aloja-se habitualmente nos pulmões. O bacilo de Everett localiza-se nos intestinos, onde produz a febre tifoide. O bacilo de Klangsloffer situa-se nas mucosas, onde provoca a difteria. Em condições especiais do organismo, proliferam os bacilos de Amundsen ou de Koch. Acredita você que semelhantes formações microscópicas se circunscrevem à carne transitória? Não sabe que o macrocosmos está repleto de surpresas em suas formas variadas? No campo infinitesimal, as revelações obedecem à mesma ordem surpreendente. André, meu amigo, as doenças psíquicas são muito mais deploráveis. A patógênese da alma está dividida em quadros dolorosos. A cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do vaso de barro dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Atingindo o molde em sua estrutura pelos... onde é que eu estou? Onde é que estou? Espiritual... Atingindo o molde... Obrigada, Alex. Atingido o molde em sua estrutura pelos golpes das vibrações inferiores, o vaso refletira imediatamente. Compreendi onde o instrutor desejava chegar. Entretanto, as suas considerações relativas às novas expressões microbianas davam ensejo a certas indagações. Como encarar o problema das formações iniciais? Enquadrava-se a afecção psíquica no mesmo quadro sintomatológico que conhecera até então para as enfermidades orgânicas em geral? Haveria contágio de moléstias da alma? E seria razoável que assim fosse na esfera onde os fenómenos patológicos da carne não mais deveriam existir. Afirmara Virchow, I don't know how to say that, afirmara Virchow que o corpo humano é um país celular onde cada célula é um cidadão, constituindo a doença um atrito dos cidadãos, provocado pela invasão de elementos externos. De facto, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, entre venenos e bactérias de variadas origens. Como explicar agora o quadro novo que me defrontava os escassos conhecimentos? Não suscitei a curiosidade, recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei. Ouça, Vamos meu amigo. dar uma paradinha aí, só porque tá Ok. bem comprido Sim. esse parágrafo. Alex, quanto mais tem? Você consegue ver naquela Sim, fileira do peraí, lado? peraí que Se eu tem, consigo. tem Peraí. bastante ainda, né? Tem bastante, olha. Então vamos comentar o que a gente leu até agora, que tem tanta informação É bem que complexo, né? é bem. Deixa só. Onde que ela parou? Ela parou ali Conhecimento? onde ele vai começar a Ouça, meu pergunta. Ele falou, amigo. perguntei, quando ele vai falar, ouça, meu amigo. Como se verificam os Tá. processos mórbidos da ascendência psíquica. Uhum, uhum. Então, só para a gente relembrar, na semana passada a gente estudou o André Luiz, ele foi com o Alexandre, o mentor Alexandre, numa reunião mediúnica, né? E Uhum. estavam eles estavam tentando se comunicar,
os estavam querendo passar a comunicação, mas eles não estavam conseguindo, porque o mentor explicou para o André Luiz que os médiums, eles estavam, vários deles estavam com certas dificuldades de passar a comunicação, justamente por causa de certos hábitos, né, que eles estavam, que eles faziam no dia a dia deles. Um deles era, assim, bebia muito, então estava com, né, com problema nessa parte, o corpo estava, como diz o André Luiz, usou até uma palavra que as células estavam encharcadas de álcool, né, e teve uma outra pessoa que também teve um problema que era relacionado aos desvios do sexo, que ele via essa... bacilo da sífilis. Os bacilos e as células ali no aparelho reprodutor do médium, que estava todo Tomado pela sífilis. desorganizado. E também teve uma outra médium, uma outra senhora também, que ela tinha um desajuste na área da... tentando passar a comunicação, mas ela não estava conseguindo. E aí o mentor explicou que ela era desajustada na parte de alimentação, comia muita carne, então a energia era difícil, né, de se conectar. Ele via Então, lavas, né? Então, esse foi o que a gente estudou na semana passada. Agora, vindo para o que ele está falando sobre o de hoje, então ele está começando a explicar sobre o vampirismo, né? Então, ele voltou ali na sessão do desenvolvimento mediúnico, de novo, com o Alexandre, e então ele começou a perceber essa parte, quando o mentor fala, graças a Deus, tivemos uma noite feliz, muito trabalho contra o vampirismo. E ele, como médico, ele se preocupava com essa parte do vampirismo, que ele queria entender mais essa parte a natureza psíquica, né, essa parte das doenças psíquicas, e como que isso afetava o corpo material, né? Então, ele vai explicando algumas coisas aqui, o mentor vai falando para ele. Primeiro, ele fala, né? Parabéns, você está. Como um bom médico, você quer não só entender as doenças, mas quer entender como que você vai poder fazer para ajudar os pacientes, né? Que seriam ali as pessoas que estão sendo vampirizadas, estão sofrendo. E para ele ali, como ele mesmo disse, era um mundo completamente novo, né? E uma coisa que até então ele nunca tinha visto, nunca tinha estudado e nunca tinha feito essa relação de doença psíquica com doença física, né? Nunca tinha feito essa relação, essa ligação. Então, tem muita informação aí nessa parte fisiológica, né? Ele explicando, o Alexandre explicando, que assim como os vírus, as bactérias, eles acham o seu ambiente preferido, que ele fala aqui, né? Certas bactérias preferem pulmão, outras preferem aparelho digestivo e tal. Os espíritos que entram em contato, que vampirizam, vamos dizer assim, os vampiros seriam, usando essa palavra, eles acham o seu ambiente preferido também, de acordo com as ações e os hábitos que o encarnado está vivendo e está levando, né? E, enfim, por favor, se vocês quiserem adicionar mais, eu só estou tentando fazer um resumo, ver se eu entendi até agora aonde a gente chegou. Sim, há só uma coisa que, não sei se eu estão a ouvir, não estão? O microfone está ligado. Está ligado. Há só uma coisa que me ocorre, é porque eu não me lembro se estava da outra vez que se foi ler o outro capítulo e não li em casa.
será que no plano espiritual, portanto, uma entidade que esteja responsável pela verificação e pela análise de um corpo humano, será que ele, energeticamente, é possível ver tudo aquilo que tem sido descrito na fisicalidade de uma pessoa? Será que quando a entidade olha para um ser encarnado, se assim for necessário, se ele vê toda essa junção de acontecimentos, não é? Biológicos dentro de nós, bactérias contra bactérias, as boas, as más, que na verdade é o que nós somos, não é? Eu entendi. Eu Depende do entendi. nível evolutivo da entidade, né? Eu não sei se me fiz entender. Se for um Eu espírito entendi. altamente evoluído, sim, se for, não. Depende também da finalidade, né? Tem casos que a André Luiz, ele conseguia ver porque que a pessoa tinha determinada doença porque foi provocada por um aborto numa outra encarnação e ela estava hoje. É isso que você quer dizer? Ver a causa das doenças, as origens dos Sim, males. porque isto a mim, quer dizer, isto a mim faz-me lembrar um filme de ficção altamente evoluído, onde as pessoas, os seres que estão no além, conseguem, não é, perceber energeticamente, eventualmente com cores, sei lá, o que acontece na fisicalidade do encarnado, não é? Eu acho que é isso. O André Luiz fala no livro Os Mensageiros, ele fala que conforme ele estava trabalhando, evoluindo, crescendo e ampliando o seu estado emocional, melhorando o seu estado emocional, trabalhando, ele falou que ele conseguia, que os olhos da alma dele foram se expandindo, né? E tanto que depois, quando ele voltou para a esfera terrestre, ele já conseguia ver outras coisas que quando ele foi pela primeira vez, ele não conseguia ver tantas coisas. Nesse livro agora que a gente está estudando do Missionários, ele fala no começo também que essa visão que ele tem agora, que ele está percebendo, antes ele não conseguia. Então, agora ele consegue já. Então, foi o que a Alex falou, depende muito, né, do nível evolutivo, do estágio. Do estágio evolutivo, como que a pessoa tá, como que tá a parte sensitiva dela no sentido emocional, no sentido psíquico, que ele fala, né? Sabe o que eu... pode falar, Ariane. Por favor, não, pode continuar. Sabe o que eu fico pensando? Imagina, se o André Luiz, né, ele já nesse livro, ele já está bem mais, com a visão mais aguçada, já está conseguindo ver por dentro, né, do perispírito da pessoa, do corpo físico, como que é, e pelo espírito, né, o que vai no espírito, né, que transpassa os três corpos, o físico, o perispírito e o espírito. E você imagina Jesus quando ele curava, o que ele não via quando ele chegava perto, por exemplo, do cego, né, do leproso, do paralítico. Imagina a visão de raio-x de Jesus, né? E ele ter que se conter e não falar nada e curar, e como ele não via, né? Porque se André Luiz consegue ver com essa extensão, imagine Jesus, né? Acho que batia o olho, ele via todo o histórico ali, físico, orgânico da pessoa, né? Vidas e vidas passadas. Podia não ser, podia eventualmente ouvir indicações também, não é? Porque Jesus deveria ter a capacidade auditiva enorme, não é? Expandida cosmicamente, portanto ele poderia Acho que seguir. tudo, né? Com certeza. Tudo. Bom, É trazendo... interessante você falar isso, porque eu lembrei de uma coisa que eu assisti daquele médium, o Sérgio Scherce, que ele recebe o Dr. Fritz, que ele faz cirurgias espirituais, né? E eu lembro que eu estava assistindo, e uma das cirurgias, ele
chegou perto da pessoa que estava lá para ser tratada, do paciente, ele olhou, a pessoa não falou nada para ele, ele só olhou para a pessoa e ele colocou a mão no abdômen da pessoa e falou: eu tô vendo. Então, Nossa. você vê, ele já viu onde é que estava o problema, ninguém precisou falar nada. Pois aí respondeu a pergunta da Hélia, É. né? Ele é uma Sim. entidade, no caso, né? É incrível esse trabalho, viu? Nossa, se vocês quiserem olhar. Eu gostava de ver, mandas-me o link onde eu possa ler sobre Coloca isso. pra gente lá, Ariane, esse link Eu preciso aí. colocar mesmo do Sérgio Scherz, ele é muito interessante o trabalho dele que ele faz. Eu não lembro agora, é um hospital de cura que tem no interior de São Paulo, não lembro se era Araraquara, agora não, acho que é. Eu vou procurar, eu coloco o link. Era interessante, acho que isso Bem interessante. E dá para você ver, ele chega assim e fala, eu tô vendo, e põe a mão assim, sabe? Uhum. Então você vê que você vê, ele ali, mesmo ele usando o corpo do médium, né, para fazer para estar ali fazer a cirurgia, mas ele usando o corpo do médium, ele conseguia ver, né, o perispírito. E olha que eu imagino que quando ele tem que baixar a vibração e usar o instrumento do médium, que é o corpo do médium, ele deve se limitar. Isso deve limitar um pouco ele, a visão, tudo, né? Com Porque ele tá. certeza. E mesmo assim ele conseguia ver, né? E uma coisa que eu achei interessante também, ele falou que os instrumentos mais modernos do nosso planeta, ele fala, hoje em dia já está parado no plano espiritual. Ele fala, fica lá parado, ninguém usa mais. Meu Deus, imagina, Jesus. Eu achei muito interessante no livro dos Mensageiros, né, no livro anterior, que a Thaís, não sei se chegou a ver, Ariane, que ela tinha umas ilustrações. Eu não participei do livro anterior. É por isso que eu estou te perguntando se você chegou a ver, né? Porque eu sei que você não participou. Ela comprou um livrinho à parte só de ilustrações, né, Alex? Uhum. E aí, uma parte muito interessante que mostra a visão de quando eles estão volitando, né? Da visão que eles têm do planeta Terra, das cidades, né? Que eles mal enxergam o que tem lá embaixo, porque eles só veem nuvens acinzentadas e nuvens marrons. E tem uma diferença. Uma é uma nuvem de bactérias produzida pelo corpo doente, e a outra são nuvens de larvas mentais produzida pela mente enferma. São dois matéria mental humana. Matéria mental, são dois o tipos Divaldo de já nuvens. ele fala disso já, que dessa matéria densa que vem da nossa, do que a gente projeta, do que a humanidade projeta, que ela cerca o globo terrestre, né? Isso, e a NASA comprovou isso recentemente, gente. Quando eu vi, né, eu não acreditei quando eu vi essa notícia. Eu falei, meu Deus, olha só, eu estou vendo aqui a notícia em primeira mão da comprovação. Tem uns 4, 5 anos que a NASA comprovou isso, que tem uma nuvem de bactérias em torno do globo terrestre. E André Luiz falou isso em 1944, só uns 4, 5 anos atrás que a NASA foi divulgar que comprovou, que viu isso, né? Comprovou não, eles nem sabem que o André Luiz falou isso. Eu falei, nossa, que incrível. Né? E essa nuvem de bactérias, a NASA não sabe, mas o André Luiz fala que ela é criada pela matéria mental dos seres humanos. Ave Maria, meu Deus do céu. Ai, gente. Posso dar uma palavra? É verdade. Por favor, Isabel. Sim. Dá licença. Eu acho que pronto. Trazendo agora a nossa visão, né? Em vez de, pronto, a gente ficar olhando de lá para cá, olhar de cá para lá. Porque eu acho que, pronto, o meu entendimento dessa literatura é para uma autoavaliação na nossa conduta, na nossa atitude, porque tudo isso é o que causa, né? Agora, se o outro lá na outra esfera está vendo, não tá, o que isso importa? O que importa para mim aqui é a minha conduta, é a minha atitude,
porque exatamente como diz aqui o livro, né? As ações produzem efeitos, sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem à forma e consequência das infinitas expressões. Então é importante, em vez de ficar nessa adivinhação, que se vê, se não vê, o que é do outro lado, como é que será, é o que eu posso fazer aqui agora, né? É o lado prático da coisa. Para mim, é essa a mensagem do livro. É trazer a consciência, as consequências energéticas, vibracionais e espirituais da minha atitude no aqui agora. Estando consciente ou não, essas consequências acontecem. E hoje, lendo esses livros, estudando essa literatura, nos dá essa possibilidade de ter essa consciência do que se pensa, do estar com a cara de paisagem mais linda do mundo, mas pensando as coisas mais horrorosas, entende? As consequências da má alimentação, as consequências da autoindulgência, as consequências da gula, as consequências do excesso do álcool, as consequências de consumir carne. Então, o que me chama a atenção desse tipo de literatura, né, é trazer a consciência do meu aqui agora, a minha parte nisso, porque no final, para fazer assim um resumo bem simples, tudo é vibração, tudo é energia, né? Eu me sintonizo de acordo com a energia que eu emano. Não tem vítima, não tem cuidado, não tem coitado. No mundo espiritual não tem nem vítima nem coitado, é tudo causa e efeito. Primeiro aí, ninguém é vítima, ninguém é coitado de ir lá no centro espírito pedir alguma coisa e sai do centro espírito, mas não muda a atitude. Entendeu? Então eu conheci um senhor, ele é médium, e, nossa, uma pessoa assim muito evoluída, de um espírito muito evoluído mesmo. E ele andava sempre com uma camiseta escrita: cada um tem um encosto que merece. E no fundo é verdade, né? Então é isso, esse tipo de essa leitura me chama a responsabilidade, né? A responsabilidade do dia a dia, o que é que eu penso, o que eu como, com quem eu me relaciono, quais são as minhas escolhas diárias, porque só existem duas escolhas, ou escolha do mundo material ou escolha do mundo espiritual. Só existem, de todas as escolhas que a gente faz na vida, só são duas, ou virar para o mundo espiritual, para o enobrecimento do espírito, a nossa evolução espiritual, ao cultivo das nossas virtudes através das experiências mundanas do mundo, o mundo material, ou escolhas materiais, que é o desejo, que é o prazer, que é o querer, que é a autoindulgência, e assim vai. Então, se a gente for falar quais são as minhas escolhas, só tem duas. Ou é para o lado espiritual, ou é para o lado material, o lado mundano, né? Então, o bonito, acho que é um privilégio poder fazer esse tipo de estudo, poder trazer a consciência, né? E trazer isso para a vida prática, que é o mais importante, né? Do que para mim conjecturas, que no fim é tudo conjecturas, e o importante sou eu aqui agora fazer a minha parte, porque no final eu sou responsável. Eu não tenho depois exatamente o que me lamentar ou o que culpar, entende? No final de tudo, cada um é responsável por si mesmo, porque não existe salvação em massa. Com certeza, mas a gente não deixa de se fascinar, né, também, é fascinante. Tudo que você falou, eu concordo plenamente, trazer isso para nós, né, para o que a gente faz com esse fenômeno, né? Vamos tentar não produzir as bactérias, né? No caso, produzir menos, né? Não produzir, acho que é impossível, mas enquanto na Terra, mas menos. Mas a gente também não deixa de se fascinar, é muito interessante, já que a gente não consegue, né? Ver e fazer. Então, o próprio André Luiz fala na descrição dele que ele está fascinado por estar podendo ver. Então, se ele fica fascinado com o que ele está descobrindo, imagine a gente. Então, o que você falou é a mensagem central, principal do livro,
mas não exclui o fato também do que a gente fica fascinado, assim como ele ficou quando ele começou a ver. Era isso que a gente estava mais ou menos comentando, mas sim, a mensagem é essa mesmo. É o que que a gente faz com tudo isso, né? Né? E além disso, eu acho que a mensagem que o André Luiz passou, né? Primeiro ele mostra, olha, tem isso aqui. O ser humano produz isso, né? Essas nuvens de bactérias que eu não sabia. Por isso que eu realmente fiquei fascinada, né? Falei, nossa, o que que a gente está fazendo? Mas ele também ficou. E ele passa a mensagem, né, da importância do orai e vigiai, né? Porque essas bactérias estão aí sendo geradas por nós, então a gente tem que vigiar o nosso pensamento, né? Com Exatamente. certeza, é isso mesmo. Até a gente teve uma reunião que o mentor chamou a atenção da gente. Ele falou que nossos pensamentos estavam criando formas ali na reunião que não estavam não estava deixando a gente se conectar. Você lembra, Ariane? Nossa, eu lembro. A gente todo mundo ficou muito olhão naquela hora, porque a gente estava numa reunião mediúnica e ele falou: tome cuidado que os pensamentos aqui estão tomando formas, meus irmãos. Aí todo mundo, eu fiquei morrendo de vergonha. Porque eu também falei, ai meu Deus, o que eu estou pensando que está criando forma aqui? Então foi um chacoalhão para todo mundo aquele dia. Mas é isso mesmo, tudo que a Isabel falou é a mensagem central mesmo. Efetivamente, se resumirmos as coisas a um nível mais mundano e mais à escala planetária, nós poderemos. Eu por acaso já tentei, mas não consegui. Também não me interessa, não é? Mas o meu pai, por exemplo, vê as auras das pessoas. Ele praticou durante quando era miúdo e tem muita facilidade em ver as auras das pessoas. Não é só por ser o meu pai, quer dizer, eu conheço outras pessoas que praticam isso, não é? Portanto, se nós, seres humanos, conseguimos detectar, não é, as cores das auras, consoante os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e se ejeta matéria, se ejeta luz, imagino massivamente pensando o que é que também no todo provocarão essas nuvens, não é? Porque se cada ser humano consegue transmutar a cor em 24 horas, que vai do escuro ao amarelo, ao vermelho, por aí fora, portanto, isso é energia, certo? E, portanto, essas energias eventualmente vão-se acumulando nessas tais nuvens bacterianas que segundo o espiritismo, são bacterianas, e agora a NASA, não é, Alex, provou isso. E continuando aqui no que o André Luiz estava falando, pegando nessa parte também que a Elia falou, ele tá assim, agora abriu um leque, né, de questões na cabeça dele. Ele agora está descobrindo, não só como trabalhador no plano espiritual, aprendendo sobre a mediunidade, mas está descobrindo, como médico, as questões fisiológicas que o nosso corpo carnal enfrenta. E porque é o que ele está falando aqui, né? Que ele fala, de fato, a criatura humana, desde o berço, deve lutar contra diversas flagelações climáticas, bactérias de variadas origens. Então, aí agora ele começa, como explicar agora o quadro novo que me defrontava, os escassos conhecimentos? Então, ele está falando assim, parece que ele não sabia de nada, ele está aí abrindo um novo leque para outras coisas que ele vai começar a aprender agora. Além do que da esfera física, né? Além da esfera física, exato. Então, acho que agora dá para a gente continuar um pouquinho mais, se vocês quiserem. Na verdade, tudo isto é uma descrição absolutamente ficcional, mas real, não é? Não é real para nós, porque pobres seres humanos não conseguimos ver, não conseguimos perceber isso. Mas é curioso como a ficção científica não está muito longe das realidades existenciais
do intercâmbio energético entre o planeta e as outras dimensões, não é? Neste caso será provavelmente a quarta, quinta, não sei. É interessante, não é? É. Então, vigiar o Muito pensamento é necessário, né? Vixe. Absolutamente. E como? Pensamento, ações. Self-development, lady, self-development. Uhum. Vamos continuar? Vamos sim. Você quer continuar lendo, Hélio, ou quer passar para alguém? Eu posso passar, se estiverem interessadas Tem em ler, mas também não me alguém importo de ler, como alguém quer quiserem. continuar lendo ou a Hélia Eu, continua? eu, eu posso ler, eu tenho aqui o livro, só Ah, me tá diz qual foi ótimo. a sua última, o seu última linha, por Eu acho gentileza. que começa aqui no ouça, meu amigo, não é? Isso mesmo. Mas vamos, É, Ah, tá. vamos ler o Vamos lá. parágrafo de cima, não sopitei, só para a gente, para fazer mais Né? sentido. Pode começar, então. Ah, tá. Não sopitei a curiosidade. Recorrendo à admirável experiência de Alexandre, perguntei: ouça, meu amigo, como se verificam os processos mórbidos da ascendência psíquica? Não resulta a afecção do assédio de forças exteriores? Em nosso domínio, como explicar a questão? É a viciação da personalidade espiritual que produz as variações vampirísticas, ou estas que avassalam a alma, impondo-lhe certas enfermidades? Nesta última hipótese, poderíamos considerar a possibilidade do contágio? O orientador ouviu-me, atencioso, e esclareceu. Primeiramente, a semeadura, depois a colheita. E tanto as sementes de trigo como as de escalracho, encontrando terra propícia, produzirão a seu modo e na mesma pauta de multiplicação. Nessa resposta da natureza ao esforço do lavrador, temos simplesmente a lei. Você está observando o setor das larvas com justificável admiração. Não tenha dúvida. Nas moléstias da alma, como nas enfermidades do corpo físico, antes da afecção existe o ambiente. As ações produzem efeitos, os sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem e formas e consequências de infinitas expressões. E, em virtude de cada espírito representar um universo por si, cada um de nós é responsável pela emissão das forças que lançamos em circulação nas correntes da vida. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma, e qual acontece no terreno das enfermidades do corpo. Tá, já com que é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleçam ambiente entre companheiros do mesmo nível. Naturalmente, no campo da matéria mais grosseira, essa lei funciona com violência, enquanto entre nós se desenvolve com as modificações naturais. Aliás, não pode ser de outro modo, mesmo porque você não ignora que muita gente cultiva a vocação para o abismo. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa, evidenciando extrema prudência no exame dos fatos e prevenindo-me contra qualquer concepção menos digna, no círculo de aparições da obra divina, acrescentou. Sei que a sua perplexidade é enorme, no entanto, você não pode esquecer a nossa condição de velhos reincidentes no abuso da lei. Desde o primeiro dia de razão na mente humana, a ideia de Deus criou princípios religiosos, sugerindo-nos as regras de bem viver.
Contudo, à medida que se refinam conhecimentos intelectuais, parece que há menor respeito no homem para com as dádivas sagradas. Os pais terrestres, com raríssimas exceções, são as primeiras sentinelas viciadas, agindo em prejuízo dos filhinhos. Comumente, aos 20 anos, em virtude da inércia dos vigias do lar, a mulher é uma boneca e o homem um manequim, de futilidades doentias, muito mais interessados no serviço dos alfaiates do que no esclarecimento dos professores. Alcançando o monte do casamento, muitas vezes são pessoas excessivamente ignorantes ou demasiadamente desviadas. Cumpre ainda reconhecer que nós mesmos, em todo o curso da experiência terrestre, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais, entre abusos do sexo e da alimentação. Desde os anos mais tenros, nada mais fazemos que desenvolver as tendências inferiores, cristalizando hábitos malignos. Seria, pois, de admirar tantas moléstias do corpo e degenerências psíquicas. O plano superior jamais nega recursos aos necessitados de toda a ordem e, valendo-se dos mínimos ensejos, auxilia os irmãos de humanidade na restauração de seus patrimônios, seja cooperando com a natureza ou Inspirando. eu estou virando a página, inspirando a descoberta de novas fontes medicamentosas e reparadoras. Por nossa vez, em nos despojando dos fluidos mais grosseiros, através da morte física, à proporção que nos elevamos em compreensão e competência, transformamo-nos em auxiliadores diretos das criaturas. Apesar disso, porém, o cipoal da ignorância é ainda muito espesso, e o vampirismo mantém considerável expressão, porque se o Pai é sumamente misericordioso, é também infinitamente justo. Ninguém lhe confundirá os desígnios e a morte do corpo, quase sempre surpreendente à alma, em terríveis condições parasitárias. Desse modo, a promiscuidade entre os encarnados indiferentes à lei divina e os desencarnados que ela tem sido indiferentes é muito grande na crosta da terra. Absolutamente sem preparo e tendo vivido muito mais de sensações animalizadas que de sentimentos e pensamentos puros, as criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimos casos, prosseguem imantadas aos ambientes domésticos que lhe alimentavam o campo emocional. Dolorosa ignorância prende-lhes os corações, repletos de particularismos, encarcerados no magnetismo terrestre, enganando a si próprias e fortificando suas antigas ilusões. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou servem de alimento habitual. Vamos parar aqui, que é isso. muita informação. Até ele É fala uma bomba. Deus meu, ele Deus fala. meu, É verdade. realmente esse parágrafo foi uma bomba mesmo, não? Verdade, verdade. Uau! Verdade. Nossa, meu Deus do céu, fiquei com tanta vergonha a hora que ele falou sobre os jovens que só pensam nos alfaiates, né? Nossa, consumismo, né? A gente fica preocupado com o externo e sem saber tudo que está going on, né? Internamente, que é tão mais importante, tão mais profundo e tão definitivo para nós, né? Que influencia nós de fato, né? Nossa vida, nosso destino. Realmente. Quer Nossa, dizer, deixar.
Eu acho que eu vou ter que reler esse parágrafo algumas vezes para ver se eu consigo entender tudo. Muita, Mas é muita interessante informação. que é contagioso, né? Essas bactérias, esses vermes, né? Que se veem na alma, no espírito, eles são contagiosos através do ambiente também, né? Engraçado, tal qual aqui, que na esfera física, a gente pega, né? Tem o contágio através do ambiente, né? Você fica no mesmo ambiente e acontece o contágio. Só que ali o ambiente, por conta também das vibrações, né? Eu achei interessante também essa parte que ele fala que o plano superior jamais nega recursos aos necessitados. E, né, e sempre auxiliando, seja cooperando com a natureza ou inspirando a descoberta de um novo medicamento para ajudar, para reparar, mas por outro lado, os encarnados vêm Obviamente, com. sim, Pode falar. obviamente que isto são detalhes como é que posso dizer, de uma realidade que é muito pouco mais que reptiliana, porque a natureza humana só tem de humana uma percentagem muito mínima, não é? Nós somos muito mais animais, muito mais reptilianos, muito mais vincados à forma física do planeta do que espirituais. Nós somos uns humanos a tentarmos domesticar a nossa humanidade dentro desta animalidade toda, mas numa supervisão cosmológica, obviamente que temos a proteção divina, porque o planeta não está excluído de uma cosmologia divina extraordinariamente amorosa e divina, não é? Quer dizer, daí. Isso que você falou faz sentido. Esses dias eu escutei um palestrante falando que para, para o nosso planeta, nós somos perfeitos. Nós somos perfeitos para um planeta de prova e expiação. Exatamente. O nosso, Mas, na questão física, né, na questão moral, nós estamos certinho onde a gente precisa estar. Porque Exatamente. se a gente hoje saísse daqui, se pegasse nós, como somos agora, e colocasse a gente num planeta de completamente regenerado, ou um planeta de espíritos puros, a gente não saberia nem o que está acontecendo. Não ia Não ter nem tinha, noção, não, não, não ia ter percepção de nada. é só sabe mesmo que imaginares que cais num planeta com uma pureza transcendente, porque nós na imaginação conseguimos voar até um planeta transcendente de amor, compaixão e perfeição, mas quer dizer, só o facto de imaginar já há uma decolagem, uma, uma grande distância, não é? Porque nós não estamos vibracionalmente preparados para isso, pronto, temos que aceitar. O então, Manuel falou que, né, nós estamos, foi o Manuel que falou para Chico que nós estamos, que o cachorro, como é que é? O cachorro está mais perto do. O cachorro está para o homem da mesma maneira que o homem está para o anjo. isso, e Pode também, ser. outra coisa, a gente não precisa nem falar de outro planeta, por exemplo, em esferas espirituais diferentes, por exemplo, a mãe do André Luiz, ela morava numa esfera espiritual superior, né? Uhum. E ele só era permitido visitá-la quando ele estava dormindo por alguns instantes, porque ele não havia evoluído ao ponto de ficar com ela lá. Uhum, E aí, quando, acho que foi Emmanuel que também explicou, Chico, que quando você não tem o nível evolutivo condizente com tal esfera espiritual, você começa a sentir falta de ar, você não consegue ficar, porque você Exato. não tá, a sua constituição não está preparada para aquele ambiente ainda. Então, o André Claro. Luiz, ele encontrava com a mãe, às vezes ela podia descer e ficar com ele o tanto que ela quisesse, se ela pudesse, se fosse assim, porque ela estava numa condição de se adaptar, mas ele, na esfera em que ela estava, só tinha condições de se encontrar quando ele dormia e saía do corpo, porque senão ele sentiria falta de ar ali. É. Então é o que a Ariane falou, a gente está
a nossa constituição física está condizente com o nosso nível evolutivo e o da Terra, né? E nossa constituição sim. física e moral, né? Moral, psíquica toda, né? Gente, eu estou só aqui aware do tempo, temos 7 minutos, deixa eu só ver aqui quanto falta, né? Pra gente Eu dei uma olhada bem comprida esse capítulo, então acho que a gente tem que parar por aqui mesmo hoje. Vamos parar nessa aqui. Na hora Né? que ele fala, Deus meu. Também sou forte espanto. No Eu espanto dele. acho que, apesar de tudo, somos umas privilegiadas por termos acesso e termos a possibilidade também de pelo menos despertarmos para estas realidades e podermos estudar, podermos aprofundar, podemos viver dentro de nós, não é? Eu acho que é muito bom. Eu sentir-me muito infeliz se nesta vida, e eu acho que vocês também podem refletir-se nisto, não é? Projetar-se nisto. Sentir-me muito infeliz se não tirasse o maior proveito desta vida dentro de uma certa busca espiritual e por que é que não dizer? A iluminação é a santidade, não é? São valores que todos nós estamos a tentar atingir, não é? E temos consciência disso e estamos a trabalhar para isso. É maravilhoso, eu acho. É maravilhoso. Apesar de sermos bactérias que nos comem umas às outras e termos um corpo cheio enfim, infectado, sei lá, vibracionalmente, mas também tem o outro lado que efetivamente nos faz sentir filhos de Deus, merecedores, e acho que isto deve-se celebrar, o facto de nós podermos estar aqui a reunir-nos e a conversar sobre estas coisas e a ler, acho maravilhoso. Com certeza, com Com certeza. certeza. Uma bênção essa misericórdia divina que se estende a todos. É. Né? Uhum. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente tem 5 minutinhos para acabar. Não, eu acho que Não? eu vou ler de novo esses parágrafos, porque tem muita coisa ainda que eu acho que Muito vou ter que rico. reler. É muito rico, tem muita informação, tem muita coisa para a gente aprender. Mas graças a Deus, que bom, né? Que maravilha que a gente tá estudando isso. Eu percebo a introdução eu não sei o nome da outra senhora, daquela senhora que falou. Isabel. A Isabel. Que estava a elevar estes estudos, estas minuciosidades do livro para efeitos mais existenciais e de apuramento da nossa existência, que ela tem absolutamente toda a razão. Mas acho que o facto de podermos minuciar os livros e trazermos esse empirismo todo para as nossas consciências, acho que é giríssimo, é admirável. Para mim é um admirável, tem sido a revelação, é um admirável mundo novo. Acho que é também muito interessante percebermos como é que os mecanismos funcionam, não é? Através de pessoas, de seres, de espíritos, neste caso evoluídos, que nos possam ajudar e a ilustrar os caminhos e facilitar a nossa... Na verdade, isto é um facilitar de consciência enorme, não é? Porque nós já sabemos como as coisas funcionam. Quando passarmos para a outra vida, não nos surpreenderá tanto, eventualmente poderemos absorver e mesclar-nos mais facilmente na nossa evolução do além, não é? No além, não é? Olha, talvez a gente fique menos surpreso do que o André Luiz, porque ele não era espírita e não lia isso na Terra, né? Exato. A gente já está sendo preparado para quando ver, não se espantar Exatamente. tanto. Olha, é um hino esperançoso, é um hino de esperança para nós, Alex. Então tá, gente. Vamos encerrar? Vamos. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Então eu vou fazer, se ninguém quer fazer. Obrigada, Alex. Ok. Só um segundinho aqui, que eu tô com um gato aqui tentando. Belinha. Jesus. Então tá. Vamos fechar os olhos.
E agradecer a Jesus, nosso mestre, aos benfeitores espirituais, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de termos estado juntos, aprendendo mais uma vez. Agradecer pelas contribuições que nós tivemos, pela inspiração que nos foi dada, pelos mentores que certamente estão aqui, nos inspirando, nos auxiliando. E pedir a Jesus, a Deus, aos nossos mentores, que nos deem força para que nós, assim como foi dito durante os comentários, possamos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias, que nós possamos não nos distanciarmos deles, que possamos manter vivos em nosso dia a dia e assim vivenciá-los, não apenas observar e ficar fascinado, mas de fato vivenciar tudo isso, trazer para a nossa realidade, para as nossas experiências, melhorando assim a psicosfera ao nosso redor e dos nossos irmãos. Que Jesus nos ilumine, nos guie e nos conduza nessa jornada. Pedimos a Deus e a Jesus pelos nossos irmãos desencarnados, que recebam essa luz também, essa paz e esse amor, e que possam enxergar o caminho a ser seguido. Oramos também pelos nossos irmãos que hoje não puderam estar conosco aqui, por qualquer motivo, que recebam as bênçãos do Mestre Jesus, onde quer que estejam, e que nós tenhamos perseverança, fé, para continuarmos com esse estudo e firmes no propósito. Sê conosco, Senhor Jesus, nos guie, nos conduz e nos proteja em nossos lares. E assim pedimos a Jesus e aos mentores permissão para encerrarmos o estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Seja. Amém. Obrigada, Alex. Obrigada, Alex. Obrigada a vocês. Deixa eu fazer aqui stop share recording.